Gente, bom dia para vocês. Nós estamos iniciando mais uma TPC. Essa semana nós teremos uma TPC e a outra será sobre o currículo paulista ensino médio. Gente, hoje nós temos uma presença muito especial com a gente, que é o professor Leonardo. O professor Leonardo, ele faz um trabalho muito interessante e vai nos contar sobre esse trabalho, sobre tudo que ele desenvolve, né? Eu fui privilegiada, agraciada de conhecê-los lá na Unicamp, quando a gente trabalhava com a UBMEP, né, Léo? E ele e a Rita, e eles são amantes de matemática, gente. Então, isso que é muito gostoso, né? E ele vai compartilhar com a gente um pouquinho do trabalho que ele faz e do que ele está desenvolvendo. E o gostoso de tudo isso que ele desenvolve é gratuito. Então, todos nós podemos pegar. E todas as diretorias que se interessarem em entrar em contato com ele, eu não sei se o Léo depois tem algum e-mail, ou senão eu passo também no nosso grupo e a gente pode entrar com o Léo. Então, ele vai compartilhar com nós sobre um livro aberto e vai compartilhar também sobre pensamento computacional. E em cima de tudo isso, ele vai apresentar também para a gente desenvolver como isso está composto. É uma surpresa. Eu tenho certeza que vai ser uma surpresa muito boa. Léo, é com você. Obrigado, Inês. Bom dia a todos. Muito obrigado pela introdução. Eu já nem lembrava que foi na UBMEP que a gente tinha se conhecido. Eu lembrava que fazia mais de 15 anos, né? Precisa contar tudo. Tá? Mas eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo de estar aqui hoje. Como a Inês falou, hoje eu vou falar sobre um projeto grande, projeto muito maior do que eu, que é o projeto Livro Aberto. E depois eu vou falar um pouquinho dele como um todo e depois eu vou dar atenção especial à parte que eu participei de verdade desse projeto, desse livro aberto, que foi a parte sobre pensamento computacional, que é um tópico que ganhou força com a BNCC, ganhou espaço dentro do currículo de matemática especificamente, né? Com as últimas publicações da BNCC, e é bastante novo, né? Acredito que dos presentes aqui, se bobear, ninguém tem informação sobre pensamento computacional. É algo que está emergindo aí nos últimos anos. E eu vou mostrar para vocês o que seria uma opção para trabalhar a questão do pensamento computacional na mão de professores de matemática, tá joia? A minha apresentação vai ser um pouquinho informal, eu não separei, eu não montei muito slide, para ser sincero, porque eu gostaria de mostrar o livro aberto, mostrar mesmo, assim, entrar nele e mostrar para vocês possam conhecer o que é, que tipo de coisa tem lá dentro, que tipo de coisa está disponível para as pessoas poderem usar, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Eu tô aqui no site do livro aberto, tá? O site do livro aberto é esse aqui, umlivroaberto.org. Lá no finalzinho da minha apresentação eu vou colocar o link grandão na tela para todo mundo ver. E esse projeto é um projeto muito grande que já existe há uns 5, 6 anos. Eu entrei recentemente nele, eu não estou na equipe desde o começo. Ele é criado, deixa eu vir aqui no rodapé da página deles, olha só. Ele está dentro do INPA, lá no Rio de Janeiro, ligado ao OBMEP e sendo financiado pela Fundação Itaú Social. Tá? Então, esse projeto começou lá pelos idos de 2014, 2015, com um grande objetivo, muito ambicioso, e que eu considero muito nobre, que era a ideia de criar livros didáticos, então livros para serem usados em sala de aula, que fossem abertos. E quando eu uso a palavra aberto, é mais do que gratuito. Né? Os livros também são gratuitos, então você pode baixar eles gratuitamente na sua casa, aqui no navegador, você vai aqui em produções, eu já vou navegar lá com vocês daqui a pouquinho, mas você pode baixar tudo e usar como você quiser. Mas mais do que isso, você pode baixar o livro e alterar ele, se você quiser. Então, a grande proposta do livro aberto era criar um livro que pudesse ter o seu conteúdo aberto, para que pessoas dessem contribuições e esse livro evoluísse com o tempo. Então, mas como fazer isso, né? De certa maneira, é uma ideia parecida com a Wikipedia. Sabe que você pode entrar lá na Wikipedia e sair editando as coisas? É parecido com isso. Com a diferença que a gente tem um objetivo claro de ser um livro didático.
Então, existe um núcleo de autores iniciais que começam os materiais, que dão o pontapé inicial. E então, uma equipe muito grande, a equipe do Livro Aberto tem mais de 30 pessoas atualmente trabalhando ativamente dentro do projeto. E se juntar todo mundo que participou, eu acho que passa de 50 pessoas, desde a origem do projeto. Que escrevem, elaboram, criam e vão pouco a pouco disponibilizando na internet. Vão disponibilizando para professores, vão fazendo oficinas e vão pegando o feedback dessas pessoas. E com essas informações eles vão alterando o próprio livro. Então o livro está sempre em processo de alteração, ele está sempre recebendo novas contribuições e a equipe pode a qualquer momento alterar, assim como você, se você quiser, pode baixar na sua casa, fazer uma alteração para o seu uso próprio. Então você pode alterar para a sua turma, por exemplo, você pode recortar um pedaço do livro só e usar aquele pedaço, ou você pode enfiar uma questãozinha a mais em algum lugar que você achou que vale a pena. E você pode, inclusive, submeter de volta para o projeto original. É claro que tem todo um processo, o pessoal vai dar uma olhada qual é a sugestão, ver se faz sentido, ver se encaixa na proposta do livro e tudo mais, mas, eventualmente, isso pode ser incorporado e virar parte do livro de verdade. Então, esse é o grande propósito do Livro Aberto. E, no fundo, por trás disso, tem a intenção de colaborar com o PNLD. Então, se você tem um livro que é aberto, ele poderia participar do PNLD. Imagina só se esse livro chega em milhares de professores Brasil afora e esses professores começam a dar retorno sobre o livro. Imagina o quanto esse livro pode melhorar, o quanto esse livro pode crescer, o quanto esse livro pode avançar. E aí, no próximo edital, ele ter essas mudanças incorporadas. Então, assim, esse é o nosso grande objetivo. Assim, a longo prazo, é aí que a gente quer chegar. Ter um livro didático de matemática. A gente gostaria muito de conseguir chegar em todos os níveis de ensino, do início, dos anos iniciais do ensino fundamental até o final do médio, e esse livro ser usado por muitas pessoas e ir ganhando contribuições. Bem, esse é o nosso grande objetivo. Até chegar lá, a gente tem que fazer um monte de coisa. O que já foi feito, então? O primeiro livro, que foi feito de certa maneira como um projeto piloto, mas que acabou virando um livro de fato, acabou ficando um produto bastante bacana, foi um livro sobre frações. Então, aqui eu estou no site, né, do Livro Aberto, eu vou navegar aqui com vocês um pouquinho. Se você vier aqui em Produções, Ensino Fundamental, você vai encontrar aqui carregou, o livro sobre frações. Então, aqui você tem o livro completo, e aqui você tem as atividades avulsas. Eu já vou falar das atividades daqui a pouquinho. Se você entrar no livro completo, deixa ele carregar. Tá vendo? Aqui você pode fazer o download de todo o material. Então você pode fazer o download do livro do professor, do livro do aluno, ou então abrir direto no navegador. E se você quiser, aqui tem as orientações para você contribuir com o conteúdo do livro, para você dar o seu retorno, dar a sua opinião, fazer a sua avaliação, deixar o seu comentário sobre algum pedaço do livro, tá certo? Então, o livro, aqui tem algumas imagenzinhas, né? Veja, ele é super bem diagramado, como um livro didático mesmo, então com ilustrações, com figuras, com atividades. Deixa eu ver se aparece alguma aqui, alguma pagininha do professor. Aqui não aparece nenhuma. Depois eu posso mostrar para vocês uma pagininha do professor. Então, toda atividade tem comentários para o professor, tem orientações sobre como desenvolver e assim por diante. O livro de frações, como eu falei, foi um piloto. Ele foi escolhido pela equipe do Livro Aberto quase que por um acaso, o tema frações. Eles estavam decidindo, precisavam começar por algum lugar, e alguém deu a ideia de, poxa, frações. Todo mundo fala que é difícil ensinar frações, todo mundo fala que é super desafiador, então vamos começar tentando fazer um livro sobre frações. E foi daí que surgiu essa ideia. Esse livro é focado, tá vendo que ele indica para alunos do 4º ao 7º ano. Então, esse não é um livro didático no sentido tradicional da palavra, né, que você usaria ao longo de um ano. Ele é um livro didático sobre frações. Então, ele aborda esse conteúdo, mas ele cobre desde das primeiras definições, o que é uma fração, a questão de partes iguais, partes desiguais, como determinar o todo, enfim, todas essas questões bem introdutórias de fração, até o final de soma e subtração. E por isso que está volume 1 aqui, né? Por isso que ele chama volume 1. Vai haver o volume 2,
que vai entrar em questões de multiplicação e divisão de fração. Em algum momento, isso não está sendo feito agora, mas existe essa intenção, existe esse projeto, tá? Então, esse foi o primeiro livro que a gente começou a elaborar. Quando os autores conseguiram fazer o livro de frações, foram bem-sucedidos, eles falaram, bem, agora vamos para um projeto grande, então, vamos ser ambicioso. E aí começou o projeto Ensino Médio. O projeto Ensino Médio é o projeto do qual eu faço parte. O objetivo é fazer um livro didático completinho de matemática para o ensino médio. Completinho, completinho, de cabo a rabo, cobrindo todos os tópicos. E feito do zero. Então a gente não começou do nada, sentou a equipe de autores, começaram a dividir os tópicos, começaram a dividir as habilidades da BNCC, foi se aumentando essa equipe, porque são muitas coisas para se cobrir. Essa equipe é a que eu falei, que hoje tem em torno de 30 pessoas trabalhando, e cada pessoa trabalhando com um pedacinho, com 1, 2, 3 habilidades, e aí construindo as várias partes desse livro, e agora a gente está juntando para que ele de fato tenha uma cara de livro didático. Então já estão feitas, eu acho que daqui a um mês a gente vai ter todas as partes finalizadas. Vai faltar só juntar isso como um livro único. E uma coisa que eu acho muito legal no livro aberto é que como a gente começou do zero, a gente pôde fazer 100% a partir da BNCC. Então não é como um livro didático existente que a editora vai lá e dá uma ajeitada para caber na BNCC, sabe? A gente pôde começar literalmente do zero. Então aqui tem os principais módulos, né, que estão sendo desenvolvidos. Então a gente tem um módulo super grande de estatística e probabilidade. Foi um tópico que cresceu muito na BNCC, né? Estatística em especial ganhou muito mais destaque na BNCC. Então esse módulo nosso é muito maior do que costuma ser em um livro didático. Depois temos toda a parte de geometria, plana espacial, funções. Temos educação financeira, também é um módulo grandão, muito legal. Não é só um comentáriozinho sobre juros, sabe? Não é só um detalhezinho de rodapé. É um módulo realmente grande, realmente inteiro. A gente tem esse daqui, o Matemática nas Ciências Sociais da Natureza, módulo 100% novo, totalmente inédito. Com aplicações de matemática em outras áreas, inclusive em ciências sociais. Muito legal esse capítulo. Análise combinatória. E o meu módulo, que na minha opinião é o melhor módulo de todos, que é o módulo sobre pensamento computacional. Então, esse módulo não aparece em livros didáticos do momento, né? Se você olhar os livros que existem hoje no mercado, no PNLD, pensamento computacional não está lá. Mas apareceram habilidades na BNCC sobre isso, me chamaram para escrever esse material, eu terminei já a primeira versão, já passou por uma revisão, eu já incorporei e agora está passando por uma segunda rodada de revisões. Mas o material em breve deve ficar disponível. E é dele que eu vou falar com mais calma hoje. Eu só queria mostrar mais uma tela para vocês. Então, esses daqui são os livros completões. Deixa eu entrar em um deles, eu vou entrar em funções aqui. Aqui, dentro de funções, tá vendo? Você tem vários capítulos que já estão disponíveis aqui. Então, tem um capítulo só de introdução, função afim, quadrática. Esse é um capítulo novo que a BNCC colocou em várias habilidades, né? A questão de taxa de variação, discutir taxa de variação como um tópico. Então, nós temos um capítulo sobre isso. Se você entrar lá, deixa eu ver se ele vai carregar bonitinho aqui. Deixa ele carregar aqui o livro. Esse é um PDF grandão, né? Porque ele já é um capítulo do livro. Mas vai ser legal vocês darem uma olhadinha. Porque ele, de fato, é um livro didático. Se vocês vão ver agora, ele tem um pouco de texto para o aluno, ele tem atividade, ele tem comentário para o professor, ele tem ilustrações. Então, olha só. Aqui está numerado como 1, porque o capítulo está avulso, né? Então, todo capítulo é o capítulo 1 do arquivo. Deixa eu rolar aqui até chegar no conteúdo. Aqui. Então, tá aqui. Aqui temos o livro didático sobre taxa de variação. Então, tem alguns textos, tem atividades. Outra atividade. Depois, mais uma atividade. Calma lá que eu queria chegar. Aqui. Depois tem um texto organizando tudo que foi discutido nas atividades anteriores, falando o que é uma taxa de variação, e assim por diante. E aí segue como um livro didático normal, tá? Como um livro didático comum.
Então, isso você pode depois, vocês podem navegar aqui e vocês têm acesso a esse material completo. Esse material que está aparecendo aqui para vocês é o material do aluno, não tem o comentário dos professores ainda, tá? Eu já mostro um com comentário para o professor. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, agora, são as atividades. O que aconteceu? O pessoal começou a fazer oficinas Brasil afora e eles notaram que os professores queriam as atividades para usar nas suas aulas, e não só o livro inteiro. Porque o livro inteiro, de certa maneira, demanda um comprometimento maior. Né? Você tem que, sei lá, replanejar o seu bimestre, replanejar o seu semestre para conseguir incorporar um livro inteiro desses. Já as atividades, elas são menores, e você consegue fazer em uma aula, em 2 aulas. Então, os professores começaram a pedir para ter acesso às atividades avulsas. E aí, o pessoal do livro aberto achou que valia a pena, achou que era um pedido bastante válido, e a gente começou a colocar algumas atividades disponíveis. Então, aí você pode pegar a atividadezinha isoladamente. Então, nesse caso, esse trabalho está sendo feito agora. Então, a gente já tem atividades de frações, de funções, de estatística e probabilidade, e eu comecei a colocar as minhas atividades de pensamento computacional. Então, eu vou entrar nelas agora. Perfeito. Então, aqui nessa página, por enquanto, eu só tenho 2 atividades disponíveis. Eu prometo que eu vou aumentar isso em breve. Mas aqui você pode acessar a atividade para o estudante e a atividade para o professor. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um arquivo. Só para vocês terem uma ideia. Então, vou pegar do professor aqui. Então, esse é o material do professor. Tá vendo? Traz qual é a habilidade da BNCC sendo trabalhada, traz quais são os objetivos, várias observações e recomendações para o professor. Opa! Várias recomendações e observações para o professor e depois a atividade em si, que é a atividade que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Então, eu não vou ficar muito tempo nela, porque a gente vai discutir ela com calma daqui a pouquinho. Então, navegando pelo site, vocês conseguem encontrar várias atividades já, não só do pensamento computacional, mas também de outros capítulos do livro aberto para sair usando em sala de aula. Eu queria fazer uma pequena pausa agora, para saber se vocês têm alguma pergunta sobre o projeto Livro Aberto, porque o meu próximo passo agora é entrar de verdade em pensamento computacional. Então, o tópico vai mudar um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Livro Aberto? Léo, a perguntar, Leonardo. Olá, pode perguntar. Esse acesso vai ficar livre para nós depois? Vai. Tudo que eu estou mostrando aqui já está disponível publicamente, gratuitamente, e isso não vai mudar. Tá? Faz parte da filosofia do livro aberto, deixar o material disponível livremente, gratuitamente, o mais rápido possível. Então, tudo que a gente termina, a gente disponibiliza na internet e vai ficar para sempre disponível na internet. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade, acho que você já deve ter percebido, a minha formação é de muito, muito longo time aí, né? Mas a gente é um curioso da aprendizagem. Eu queria saber, assim, o que você me recomenda para estudar mais, assim, sobre pensamento computacional? Onde que eu poderia procurar mais fontes, assim, para poder fazer um estudo? Você entendeu? Eu gostaria de estar um pouquinho melhor preparada. Esse ano, lá na escola que eu estou, a gente teve o ingresso, graças a Deus, de algumas partes aí de projetos em que envolve uma parte de tecnologia. E eu me interesso muito por essas partes, eu sou uma curiosa dessas partes aí. Mas eu me sinto assim que eu gostaria de me preparar assim melhor. Você tem alguma coisa assim que você pudesse direcionar para nós, assim, tipo assim, ó, esse material bom para vocês que estão iniciando com esses projetos, se informarem melhor, ter, assim, como é que eu vou dizer, uma formação um pouquinho melhor para dar um incentivo melhor para o aluno? Claro, vamos lá. Eu vou ter 2 recomendações, tá? A primeira recomendação, vou começar pela mais fácil. Vai.
Esse livro é super recente, foi publicado no comecinho desse ano. Deve encontrar ainda na editora para comprar, não é um livro tão caro. É um livro, um trabalho de fôlego bem interessante sobre computação na educação básica como um todo, não só pensamento computacional. Né? Pensamento computacional normalmente é colocado como um pedaço da computação. Aqui ele fala de outros aspectos também, mas tem bastante coisa interessante. Tem alguns artigos teóricos no começo, definindo as coisas, explicando o que é o quê, e depois tem muitos relatos. Então o livro, a maior parte dele é relato, na verdade, e aí nos relatos tem de tudo. Tem relatos de ensino fundamental, de ensino médio, relatos com computadores, relatos sem computadores, relatos de tudo quanto é tipo. Então acho que é uma leitura... Chama Computação na Educação Básica, Fundamentos e Experiências. Eu posso incluir no meu slide, eu não incluí ele lá atualmente, mas eu posso incluir e aí eu mando para a Inês os meus slides e ela disponibiliza para vocês. Vocês podem pegar lá a referência completinha. Ah, obrigada. Imagina. Então, esse é um livro, para quem tiver interesse, eu acho que é o livro mais interessante que eu conheço no momento em língua portuguesa, tá, sobre esse assunto. Mas eu vou recomendar um pouquinho, eu vou fazer marketing do meu capítulo, poxa. Então, se você entrar lá no site do Livro Aberto, em ensino médio, e vier aqui na parte, cadê? De pensamento computacional, tá aqui, nessa parte de pensamento computacional, além de ter alguns vídeos, tem 2 palestras que eu fiz sobre esse assunto, que estão disponíveis aqui, que você consegue achar os links aqui. Tá? Tem uma aqui embaixo, isso. Depois tem uma aqui que não está carregando. Aqui, apareceu agora. Foram 2 palestras que eu fiz sobre o assunto. Aí nessa palestra eu falo várias referências, coloco isso bem claramente lá. E logo, muito em breve, já vai ter link para baixar o material que eu estou desenvolvendo aqui. Tá? Eu espero que até o final do ano o material que eu desenvolvi já esteja disponível para download aqui na página. Tá? Então, fica também a sugestão, pode ser usado como material de estudo. Ok, obrigada, viu? Imagina. Leonardo, Gerval também está com a mão levantada. Por favor, pode fazer a pergunta, Gerval. Bom dia, Leonardo. Prazer aí estar participando aí com você. E primeiro, parabéns por essa iniciativa, tá? Uma pergunta é o seguinte, com a questão da pandemia, houve uma mudança, eu acho, bastante radical com relação à aprendizagem dos alunos, tá? Por quê? Porque o método que está sendo trabalhado no Centro de Mídias, estão trabalhando, assim, as atividades de matemática, que eu tenho acompanhado bastante, em cima de uma coisa mais lúdica para eles, em termos de exemplos práticos do dia a dia. Então, por exemplo, você vai lá, você pega um exemplo bastante prático sobre, por exemplo, circulação de carro na cidade, por exemplo, e depois você monta um exercício em cima disso, para que o aluno faça essa interação da parte prática com a parte teórica, que está relacionado com o currículo. Essas atividades que você está proporcionando aí, também tem essa interação nesse sentido? Olha, Gerval, varia bastante, tá? Porque tem muita atividade. Como eu falei, essas atividades estão saindo de um livro didático, né? Então, no livro didático tem de tudo, né? Você vai ter alguns exercícios que são um pouco menos aplicados, exercícios que são mais aplicados, exercícios mais para o fim do capítulo que vão ser um pouco mais difíceis, exercícios bem introdutórios para o começo do capítulo. Então, vai ter uma variação muito grande. Eu vou mostrar aqui, só rapidamente, as atividades de algum outro capítulo que tenha mais do que o meu, né? Eu vou pegar funções aqui. Então, quando você vai nas atividades sobre funções, tá vendo? Olha a quantidade de atividade que já tem disponível. Então, são muitas, né? E aí, tá vendo? Você pode vir aqui para... Isso era só para função afim, eu acho. Não, introdução à função. Se você vier em função afim, que é um tópico um pouco mais famoso, né? Olha só. Para essa habilidade, só para uma das habilidades, você tem já 4 atividades.
pois para outra habilidade você tem 8, e assim por diante. Então, certamente você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar atividades mais ou menos aplicadas, e uma boa maneira de tentar identificar isso é pautado pelas habilidades. Então, as habilidades da BNCC que são de natureza mais aplicada, inevitavelmente vão ter questões mais aplicadas. Eu estou vendo essa aqui agora, eu não tinha planejado falar disso, mas essa daqui me parece uma habilidade até que bastante teórica, né? Identificar e associar, análise de propriedades, dedução de fórmula. Então, essa daqui deve ser um conjunto de atividades mais abstratas. Agora, essa habilidade aqui, deixa eu ver, também me parece bem aplicada. Essa daqui, olha só. Construir modelos empregando funções polinomiais para resolver problemas em contextos diversos. Então, essas daqui provavelmente são muito mais aplicadas. E considerando o título, eu diria que é isso mesmo. Olha só como os títulos parecem de aplicação, né? Então, você vai encontrar de tudo, Gerval. Então, as questões, ela tem, assim, níveis variados. Um nível mais fácil de compreendimento do aluno, um nível médio e um nível um pouco mais avançado, levando em conta, talvez, um trabalho já pensando lá na frente do Enem, alguma coisa nesse sentido. Seria isso? Sim, com certeza. Você vai ter todo o espectro de questões que você esperaria de um livro didático, você vai encontrar aqui também, certamente. Então, desde as básicas até as avançadas. E a minha sugestão é pensar em termos das habilidades. Então, dá uma olhadinha lá qual a habilidade da BNCC que parece interessante para o tópico que você está dando, né, para a aula que você está planejando, e aí vem aqui e procura por ela, e aí você encontra as atividades disponíveis. No momento, não tem todos os conteúdos, né? Como eu mostrei, ainda essa parte está sendo feita. Mas, assim, a cada semana caem novas atividades aqui disponíveis. O pessoal coloca mais atividade aqui no site. Então, em muito breve, a gente vai ter um arsenal enorme de atividades aqui disponíveis. Legal, parabéns. Legal. Valeu, Gerval. O Fábio. Vamos lá. A minha pergunta, parabéns, tá muito bonito o site, a proposta, né? É muito nobre de ser tudo isso gratuito, tá bem legal. Mas eu ia emendar na pergunta do Gerval a questão a gente chama de metodologias ativas. Hoje em dia, no estado, está muito na moda para a gente tá trabalhando com o aluno dessa forma, né? Uma forma de abordar os assuntos da matemática e de outras matérias também, mas enfim, teria alguma influência dessas metodologias ativas na produção desses trabalhos? Leonardo, ou vocês partem de um outro, né, de uma outra ideia, assim, não sei se você tocaria nesse assunto ainda na apresentação. Não, posso falar rapidinho disso, não estava planejando, mas acho que vale a pena mencionar. O livro aberto é anterior à pandemia, né? Então, o conteúdo que a gente tem já estava com diretrizes traçadas antes da pandemia. Basicamente, a grande referência do material é a BNCC. Então, a gente foi quais são as habilidades e vamos procurar por atividades que contemplem essas habilidades. Então, a nossa grande referência em termos de estilo das atividades propostas é a BNCC. Então, assim, se você olhar o material, você vai ver que não tem nenhuma preocupação com o ensino remoto, por exemplo. Isso veio depois e a gente, como é um trabalho muito maior, né, que a gente quer que dure por mais tempo e a gente espera que a pandemia vá passar, né, isso não foi incorporado de fato. O que acontece com essas atividades, Fábio, é que elas... eu vou mostrar daqui a pouquinho uma das atividades do meu módulo, são atividades de uma página, mais ou menos. Então, 1, 2 questões, alguma coisa assim, e o professor pode usar isso como uma atividade a ser feita remotamente, sabe? Passar isso para o aluno resolver e fazer a entrega pelo Google Sala de Aula, por exemplo, ou pelo ambiente, pelo Zoom, ou como se você estiver trabalhando, né? Então, as atividades avulsas acabam sendo fáceis de transpor para o contexto remoto, mesmo que elas não tenham sido concebidas desde o começo para isso, tá certo?
Sim, tá legal. Caberia numa aula de 45 minutos, e eventualmente poderia aumentar, entendi. Tranquilo. Com certeza. Isso era uma orientação que a gente buscou seguir. As atividades, elas foram pensadas para ocuparem basicamente uma aula. Então, eventualmente, tem uma discussãozinha antes, uma discussãozinha depois, mas o meio, digamos assim, da aula é uma atividade. Então, basicamente, cada uma delas aqui leva uma aula para ser feita. Eu diria, a que eu vou apresentar é uma das que ocuparia uma aula. Legal. Muito obrigado, Leonardo. Imagina, Fábio. Inês, posso seguir para a parte de pensamento computacional de verdade? Estou curiosa. Vamos lá, então. Então, gente, bem, como eu falei, né, eu vou focar agora um pouquinho em pensamento computacional, tá? Eu fiz uma pequena série de slides aqui, só para poder colocar uma letra maior, porque ficar mostrando o PDF ali não ia ficar muito bom para vocês lerem. Então, eu achei que ficaria melhor aqui. Eu vou falar um pouquinho de como o pensamento computacional aparece na BNCC do ensino médio e depois eu vou mostrar uma atividade para vocês. Tá? A gente vai discutir, vamos ver como vai ficar o tempo. Talvez dê para a gente resolver a atividade inteirinha, do começo ao fim, mas eu gostaria de fazer esses dois lados. Mostrar o que aparece na BNCC e mostrar como, de fato, fazer algo relacionado a isso dentro de sala de aula, pensando que todos nós aqui somos professores de matemática, né? Não somos professores de computação, não temos formação de computação, tá certo? Então, vamos lá. Aí, perfeito. Então, as duas habilidades que aparecem na BNCC relacionadas a pensamento computacional são essas daí. Isso pensando no ensino médio, tá? No ensino fundamental aparecem, acho que são umas 4 habilidades, se eu não me engano, ligadas a pensamento computacional, mas não vem ao caso agora, vamos pensar só no médio. E um outro detalhe importante é que só tem habilidade ligada a pensamento computacional em matemática. Então, é uma responsabilidade nossa, como professores de matemática, cobrir esse tópico novo, tá? E as habilidades que eu separei, as duas que estão presentes lá, são essas que estão aqui na tela para vocês. Então, eu vou ler com vocês e eu queria comentar rapidamente alguns dos nomes que aparecem aqui nessas habilidades. Então, a primeira delas, a 315, é investigar e registrar por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. A 405 é utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e ou matemática. Vamos aprender um pouquinho com essas habilidades. Olha só. Para mim, aparecem 4 palavras, 4 grandes conceitos, que são meio diferentes para professores de matemática como um todo, né? Eu destaquei eles ali. Fluxograma, algoritmo, e ali 2 coisas, na verdade, né? Conceitos iniciais de uma linguagem de programação. Então, eu queria pensar um pouquinho sobre esses 4 termos, só para a gente ter uma ideia do que eles são, tá? A gente não tem muito tempo assim, mas eu gostaria de ouvir pelo menos um de vocês falar para mim o que entende por esses termos. Então, eu gostaria de começar pelo termo algoritmo. Alguém gostaria de falar para mim o que entende pelo termo algoritmo? Ninguém? Pode falar como um matemático, gente. Estamos entre professores de matemática, falemos como professores de matemática. O que é um algoritmo? Vai lá, Gervaldo. O algoritmo é uma metodologia que você cria para poder, através de algumas ideias, né, você montar um sistema onde você consegue desenvolver uma ideia através desse algoritmo. Acredito que seria nesse sentido. Tá joia, tá joia. Você tocou em vários aspectos que são importantes para falar o que é um algoritmo. Quando você pensa em algoritmo... Muito obrigado pela resposta, Gervaldo. Ótimo. Obrigado por ter colocado o rosto na câmera. Algoritmo, quando você pensa, vai muito na linha do que o Gervaldo falou. Né? Algoritmo, basicamente, eu traduziria para... É uma sequência de passos para atingir um objetivo.
essa seria, digamos, a definição mais simples. É quando você consegue determinar uma sequência de passos que devem ser executados para atingir um determinado objetivo. Então, você precisa ter um objetivo, claro, em mente, e você precisa ter uma sequência de passos. Algumas características importantes que ficam muito fortes quando você vai se aproximando da computação é que o algoritmo precisa ser muito claro, porque algoritmos em computação são para o computador. E o computador, no fundo, né, gente, o computador é um bicho burro. Ele não é esperto. Ele segue as ordens exatamente como você disse para seguir. Então, qual é cada uma das ordens, o que ele deve fazer em cada uma das ações, em cada uma das etapas, e qual ação vem depois uma da outra. Então, eu fiz isso, agora o que eu faço? Qual que é o próximo passo? Então, essas coisas precisam estar muito claras. Então, em computação, é especialmente importante que um algoritmo seja muito claro em termos do que deve ser feito e muito claro em termos de qual a ordem que essas coisas devem ser feitas. O que vem primeiro e o que vem depois. Tá? Mas essa percepção de algoritmo que a gente tem na matemática normalmente está correta. É isso, é uma sequência de passos. Como a gente tem o algoritmo da divisão, todo mundo aqui já deve ter ensinado o algoritmo da divisão para alguém, aquilo lá é exatamente um algoritmo do ponto de vista computacional. Só que em computação, você enfatiza a clareza das informações pensando que quem vai executar aquilo é um computador. Então tem que estar tudo muito claro, tudo muito bem explicado. Exatamente cada um dos passos precisa estar óbvio o suficiente para que um computador entenda. Agora eu queria perguntar para alguém, queria que alguém falasse, o que seria um fluxograma? Alguém tem ideia? Esses passos é o fluxograma, é através do fluxograma que a gente vai ordenar esses passos para gerar a nossa linguagem computacional. Foi a Inês que falou, né? Obrigado, Inês. Assim, pouquíssimas ajustes eu faria no que a Inês falou. Eu acrescentaria só um verbo que ela não mencionou, mas que deu para sentir que estava na cabeça dela na hora que ela estava falando, que é o verbo representar. O fluxograma é uma maneira de representar o algoritmo. É um dos tantos jeitos de se representar um algoritmo. Uhum. Com a característica de fluxograma, ele é bastante visual. Ele tem um componente visual muito forte. É uma maneira de representar que enfatiza algo mais espacial, sabe? Algo mais desenhado. Enquanto que as outras maneiras tradicionais de se representar algoritmos são muito pouco visuais. Uhum. A BNCC, até mais do que eu consideraria adequado, enfatiza muito o fluxograma. Inclusive, isso gerou, o pessoal da computação reclamou muito disso, porque eles consideram que fluxograma é só um jeito de fazer, existem vários jeitos de representar, e a BNCC acabou dando muita ênfase para fluxograma. Eu concordo com eles, mas não é um grande problema. Foi uma escolha que fizeram, e então o fluxograma aparece já no fundamental e ainda aparece no médio. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente o que é um fluxograma, só para vocês verem como funciona. Minha próxima pergunta. O que é uma linguagem de programação? Alguém sabe dizer? Yasmine. Yasmine, por favor. É um software que é utilizado para poder transformar isso numa operação. Eu quero dizer assim, eu escrevo meus problemas e aí eu preciso passar numa linguagem para o computador para ele entender o que é isso, como ele vai fazer. Ótimo, ótimo. Pouquíssimos retoques precisam ser dados nessa frase. É muito dentro disso a ideia. A linguagem de programação ela está lado a lado com o fluxograma. É uma maneira de representar o algoritmo. Só que a linguagem de programação é uma maneira de representar que o computador consegue entender. E aí ele faz exatamente o que a Yasmine, né? Desculpa. Isso. Que a Yasmine falou agora. Se você escreve o seu algoritmo como uma linguagem de programação, o computador é capaz de interpretar aquilo. É simplesmente isso. É um jeito de representar que o computador é capaz de interpretar. E isso tem algumas consequências. Para o computador ser capaz de interpretar, o jeito de se escrever é muito rígido.
Você tem que seguir certas regrinhas, porque senão o computador não entende. Como eu falei no começo, o computador não é um bicho esperto. O computador precisa de muita explicação. Você precisa dizer exatamente da forma que ele conseguir entender o que você quer que ele faça. Então, normalmente, as linguagens de programação têm algumas chatices. Elas têm algumas coisas que você precisa incluir na sua descrição para que o computador entenda. Então, normalmente, um ser humano não usaria uma linguagem de programação porque ela tem certas chatices que são para o computador. Só que se você quiser passar para o computador, você vai ter que, cedo ou tarde, usar uma linguagem de programação. Perfeito, muito bem explicado, Yasmin. Minha última pergunta. Alguém saberia dizer quais são os conceitos iniciais de uma linguagem de programação? Alguém saberia dizer pelo menos um, só para começar a minha fala? Gerval. Vai, Gerval. O conceito inicial da linguagem de programação seria a lógica, né? A lógica computacional. Você tem que ter uma lógica, primeiro você vai traçar um objetivo, em cima disso você tem que ter uma lógica, e através da linguagem, para que o computador consiga entender qual é o seu objetivo sobre aquela programação. Legal, Gerval. Legal, interessante você trazer lógica. Legal, achei interessante. Outra palavra que é comum ao universo da matemática e da computação, né? Você está correto, é necessário, você usa a lógica o tempo todo, quando você está criando algoritmos, quando você está resolvendo problemas de maneira geral. E dentro dessa ideia dos conceitos iniciais de uma linguagem de programação, os elementos que costumam ser apontados como os conceitos iniciais são o conceito de variável. A gente usa o tempo todo variável quando a gente está criando um algoritmo, de uma maneira parecida com o que se usa em matemática. Você tem o conceito de condicional, que é dependendo de como está o resultado, você faz isso ou faz aquilo. Você tem uma condição que determina para onde vai o seu algoritmo. E você tem o conceito de repetição, então, que é um conjunto de ações que você fica repetindo até que algo aconteça. Então, esses três são normalmente os três conceitos iniciais que se aponta para toda a linguagem de programação. Basicamente, todas elas têm isso, e aí você vai usar lógica para conseguir encadear esses conceitos para criar uma solução de fato. Beleza? Eu vou seguir, porque senão a gente dá para ficar o dia todo discutindo o que é pensamento computacional. No final da minha apresentação vai ter alguns links para quem quiser assistir um pouco mais sobre... Tem duas palestras que eu fiz sobre pensamento computacional para professores de matemática, que podem interessar para quem quiser um pouco mais de aprofundamento. Mas eu vou seguir para a atividade, para a gente entender como desenvolver pensamento computacional, tá? Então, o exemplo que eu escolhi para mostrar para vocês é uma atividade chamada Uma Solução Boa de Repetir. Tá? Essa está lá disponível no site, vocês já podem encontrar lá, podem baixar esse PDF, dar uma olhadinha, fazer com seus alunos, enfim, dar uma estudadinha nesse material. Já está lá disponível no site, o link vai ficar no final da minha apresentação. Ela é a segunda atividade do módulo sobre pensamento computacional. Então, ela está bem no comecinho, é uma atividade introdutória ao pensamento computacional do livro aberto. E já está disponível com, inclusive, anotações para o professor, tá? Recomendações para o professor. Agora eu vou mostrar, então, a questão para vocês, tá? O nosso tempo está um pouquinho avançado, então eu não vou dar muito tempo para a gente resolver aqui, mas eu vou mostrar rapidamente a questão, e aí quem estiver assistindo essa gravação depois, eu recomendaria que desse um pause na hora que eu terminar de ler a questão, dá um pause, pega papel, pega caneta, resolve a questão, e aí depois continua na apresentação, beleza? Eu vou ler aqui o problema para vocês. Então, o cometa Halley é um dos cometas de menor período do Sistema Solar, completando uma volta em torno do Sol a cada 76 anos. Na última ocasião em que ele ficou visível do planeta Terra, que foi em 1986, várias agências espaciais enviaram sondas para coletar amostras de sua cauda e assim confirmar teorias sobre suas composições químicas. Questão 1. Uma pessoa que nasceu em 2020 vai ter a oportunidade de avistar o cometa Halley pela primeira vez em que ano? Venha a nascer no ano 2200. E uma que venha a nascer no ano 3000. Quando que essas pessoas vão poder avistar o cometa Halley pela primeira vez na vida? Então, quem estiver assistindo esse vídeo, dá um pause agora,
resolve essas 3 perguntinhas e volta para o vídeo, beleza? Bem, gente, essa é uma pergunta bem matemática, né? Eu imagino assim que vocês estão assistindo, professores de matemática, identificariam essa pergunta como uma pergunta de matemática, uma pergunta que você colocaria na sua aula. Uma pergunta que dá para discutir progressão aritmética, uma pergunta que permite discutir divisão, multiplicação, dá para discutir questão de período, enfim, várias coisinhas aqui, vários tópicos, vários elementos do currículo poderiam aparecer dentro dessa questão. E vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou transformar ela numa questão de pensamento computacional. Mas é essa a ideia do material. A gente sempre começa, o material do livro aberto sobre pensamento computacional. A gente sempre começa com uma questão matemática e aí vai transformando ela em uma questão de computação. Olha a próxima pergunta dessa mesma questão. O item 2 ali embaixo. Qual foi o ano em que o cometa Halley pode ter sido avistado pela primeira vez para uma pessoa que nasceu em 1900? Então, veja. Bem, primeiro, dá um pause, resolve, pensa um pouquinho. Ótimo. E agora veja que eu estou fazendo a pergunta para trás, né? É a mesma pergunta da anterior, só que agora eu estou fazendo perguntas para o passado. Então, dada a informação de que ano uma pessoa nasceu, como que eu consigo descobrir qual é a primeira vez que ela pode ter avistado o cometa Halley? Certo? Essa é a pergunta geral. E aí vem a pergunta computacional. Essa pergunta 3 é a pergunta que leva a gente para o mundo da computação. Então, olha só como eu formulei essa pergunta. Em uma folha de papel à parte, descreva como obter a resposta para questões como as anteriores para um amigo fictício que tenha terminado o ensino médio, mas não tenha resolvido essas questões. Tenha em mente que o objetivo não é explicar como resolver o problema, mas descrever um procedimento que permita ao seu colega obter respostas. Texto, expressões matemáticas, esquemas visuais ou outros recursos que possam ajudar a deixar as suas instruções o mais claras possível. Mais uma vez, eu vou sugerir que quem está assistindo essa gravação dê um pause e resolva essa questão em uma folha de papel. Anota bonitinho na folha de papel uma resposta para ela. E aí volta para o vídeo. Legal. Espero que todo mundo tenha resolvido. Eu tenho aqui na minha mão 4 soluções, tá? Para mostrar para vocês. Essas 4 soluções, 3 delas foram dadas para mim por estudantes que estavam no finalzinho do ensino médio. E uma delas fui eu que acrescentei para servir como exemplo da minha explicação, tá certo? Então, eu tenho 3 soluções que são de fato reais, só que eu recriei a solução com a minha letra. Era uma atividade que eu não estava planejando coletar dados, mas as respostas foram interessantes e aí eu só recriei a solução dos alunos usando a minha letra. Então, vocês vão ver que não é a letra de aluno, é a minha, na verdade, as soluções são todas com a mesma letra. E acrescentei uma 4ª só para ilustrar que tipo de coisa dá para a gente discutir a partir dessa questão, tá joia? Olha elas aqui. As 2 primeiras estão aqui, olha só. Vamos falar dessa primeira questão A aqui. Então, a pessoa colocou ali, ó, o ano de nascimento vai ser igual a um azinho. Ele deu um nome para o ano de nascimento. E ele coloca, se o azinho for maior que 1986, então somamos 76 a 1986 até que o resultado seja maior do que A. Essa é a resposta. Se o ano for menor do que 1986, subtraímos 76 de 1986 até que o resultado seja menor do que A. A resposta é o valor obtido uma subtração antes. Eu acho muito interessante nela que o aluno resolveu a questão, a descrição que o aluno deu foi uma descrição com repetição, né? Veja que ele repete, ele fica subtraindo 76 ou somando 76 até chegar na resposta. Então é uma solução, de certa maneira, um pouco trabalhosa, porque imagina uma das perguntas que eu tinha mostrado lá anteriormente, o ano era 3.000, né? Então a pessoa ia ter que ficar somando 76 até chegar em 3.000, ou passar de 3.000, né? Então é uma solução um tanto trabalhosa. Só que para um computador seria tranquilo, né?
Fale. Eu pensaria em trabalhar com o resto. Então você vai gostar da minha próxima conjunto de soluções. Porque sobra o resto 10, eu dividiria e teria que trabalhar, pensar nesse resto, não sei. Pois é, foi a Inês que falou, né? É. Inês, segura esse seu comentário para a próxima página, que daí eu vou mostrar a solução que vai nessa direção, para você ter uma ideia que legal que ficou. Leonardo, Diga. será que poderia usar uma função, já que Poderia. você parte de um princípio, um ano inicial, e você poderia utilizar uma constante aí nesse sentido para poder fazer esses cálculos? Desculpa, qual é o nome de quem falou? Gerval. Você pode falar de PA, né? Você pode ter o termo inicial 1986, razão 76, e aí você consegue ter uma PA que determina todos os anos em que o cometa ficou visível no planeta, né? Que no fundo, uma PA nada mais é do que uma função, só que uma função com domínio natural, né? Então daria para fazer essa associação. Depois você precisaria ter uma outra PA para os anos do passado, né? Olhando para trás. Ou você imaginar uma PA com termos voltando, né? Termos antes do primeiro termo, né? Termo 0, termo -1 e assim por diante. Um pouco diferente do usual, mas funcionaria nesse caso. Ok. Legal, gente. Entendi. Olha a solução B. A solução B tem exatamente um fluxograma, né? Veja que a solução B está descrevendo exatamente o que está escrito na solução A, só que agora usando um diagraminha. Então, veja que o fluxograma deixa mais claro essa divisão, que se você estiver falando de um ano no futuro ou de um ano no passado, você tem dois processos diferentes. Em um deles você vai somando 76 e no outro você vai subtraindo 76. Então, o fluxograma deixa um pouco mais gritante, a olhos nus, digamos assim, que você tem duas opções, dois caminhos que você pode seguir na hora de resolver esse problema. Só que essa é só uma solução, tá, gente? São basicamente a mesma solução, escrita de dois jeitos diferentes. Olha a minha próxima tela. Aí. Olha só, Inês. Olha essa solução C. Olha só o que o aluno fez. Ele pegou o ano e colocou nessa... e chamou de A. Né? Então, pegou A é o ano de nascimento da pessoa. E aí ele pegou N e olha que conta que ele fez. Ele pegou o ano de nascimento, subtraiu 1986 e dividiu por 76. Era mais ou menos isso que você estava pensando, não era, Inês? Isso mesmo, que aí ele trabalha com o resto, legal. E aí, quando você faz essa divisão, o que você tem é o número de vezes que o cometa passou nesse período. É quantos períodos cabem, quantos períodos de 76 anos cabem desde 1986 até o ano que está sendo perguntado, né? Que está sendo o objetivo da questão. Tanto para o futuro quanto para o passado. Funciona para os dois lados. E aí ele diz, arredonde N para cima. E a resposta vai ser 1986 mais 76 vezes N. Vamos pensar em um ano do futuro. Quando você arredonda para cima, você vai cair na próxima passagem do cometa. Então, você pode pensar na divisão inteira, que aí você vai saber quantos períodos de 76 anos cabem no intervalo dado. E aí, arredondando para cima, você cai na próxima passagem, que é o que o problema pedia, né? A próxima vez que o cometa vai passar. E aqui do lado, na solução D, ela está escrita exatamente a mesma solução, só que ela está escrita usando uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação especificamente, que eu usei para escrever, essa é a solução que eu inventei, tá? A solução A, B e C são soluções de alunos que eu reescrevi. Essa solução D é a solução que eu acrescentei para poder fazer esse comentário com vocês. A solução D está fazendo exatamente a mesma coisa da solução C, só que em uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação chama Portugal. É uma linguagem que os comandos são em língua portuguesa. Existem muito poucas linguagens de programação em língua portuguesa. Essa é uma delas.
E essa é uma linguagem de programação que foi criada para ensino, para fins didáticos. Então, ela tem algumas características que facilitam, ou pelo menos que foram pensadas para ser usada em sala de aula. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? A gente poderia ficar horas aqui discutindo pequenos detalhes. Mas olha só como tem coisas esquisitas aqui, né? Tem, por exemplo, o colchete, né? Esses colchetes aparecem para o computador saber qual é o pedaço do código que ele tem que executar em cada etapa. Então, veja que você tem aqui um comando leia, que é o comando que diz para o computador esperar o usuário digitar o ano. E depois você tem o comando escreva, que daí o computador escreve a resposta na tela para o usuário. Então, e você tem que saber quais são esses comandos, que comandos são esses, como que você faz para usar isso. Veja que você tem que escrever programa no começo. Isso é uma exigência da linguagem, para o computador saber que o que vem embaixo é um programa, é algo que executa uma certa tarefa. Depois você tem que ter uma função que chama início, que é para o computador saber que ele começa ali, ele começa naquele ponto, porque poderia ter um código enorme, e aí ele tem que saber por onde ele começa. Então, linguagem de programação tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de detalhe que torna ela um pouco menos natural para o ser humano. Mas no caso de Portugal, que você tem os comandos em língua portuguesa, eles não são tão difíceis assim. Com um pouco de estudo, dá para pegar as ideias principais e dá para escrever algoritmos curtos. Veja que nesse caso é um algoritmo pequeno, né? Um algoritmo que, se você olhar os comandos de verdade, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comandos. Você tem 7 linhas só. Depois você tem esses acréscimos que precisam ser colocados para a linguagem compreender o que está acontecendo. Mas é pouca coisa, não é tão difícil assim. Deu para entender a ideia, gente? Deu para captar um pouco como começar com um problema matemático e até chegar nessa discussão sobre o algoritmo que resolve o problema? Sim, perfeito. Muito bom. Que legal, gente. Inês, deu para captar um pouco da ideia? Ótimo, muito, muito bom. Isso está lembrando dos bons tempos, meu, que se eu falasse, eu trabalhei com a INS COBOL. Olha só! Eu trabalhei 10 anos nessa área. Oh, que legal, que legal. Foi bom, foi legal. Muito bom, muito bom. E agora eu não sabia que tinha linguagem em português, é muito legal. Pois é, isso facilita muito. O livro aberto, o meu módulo do livro aberto, está feito todo em Portugal. Então eu escolhi Portugal para ser a linguagem. Se o professor conhecer outra, é super fácil de mudar a linguagem, não tem mistério. Mas eu escolhi Portugal para ser a linguagem padrão do meu módulo. Então tá todo feito assim. Por exemplo, nessa solução C, essa coisa aqui de arredondar para cima, será que isso funciona para um ano que está no passado? Para um ano que já foi? Essa é uma questão super legal para discutir matematicamente, inclusive. Nessas duas soluções aqui, será que está cobrindo todos os anos direitinho? Será que se você escolher um ano, por exemplo, o que aconteceria se eu escolhesse exatamente um ano de 1986? Qual é a resposta que esse algoritmo e esse algoritmo iam me dar? Por que eles funcionam? Entendeu? Então tem vários pontos que são ligados ao pensamento computacional e à matemática, que podem ser discutidos mesmo antes da gente chegar no nível de usar essa solução D, de sentar no computador, escrever ela e testar ela no computador. Então tem muito pensamento computacional para ser discutido, mesmo antes de usar o computador. E no livro aberto tem atividades que permitem essa discussão. Obviamente, como é pensamento computacional, a gente gostaria de um ponto para frente que o aluno tivesse a chance de sentar no computador e resolver isso no computador, em ver isso acontecendo usando uma linguagem, escrevendo ela em Portugal e executando o algoritmo. Mas tem muita coisa que pode ser feito mesmo antes disso, tá certo? Eu deixo aqui alguns contatos, tá? Acompanhe o livro aberto, então tá lá nesse site www.umlivroaberto.org. Lá você pode acompanhar as notícias do livro aberto como um todo. Se gostou, se vocês se interessaram, entre em contato comigo. Eu tenho trabalhado com pensamento computacional em outros projetos, não só no livro aberto. Então pode me mandar um e-mail, pode mandar um oi lá, eu mando referências, mando material. Eu posso inclusive mandar o material completo do livro aberto para você se você fizer contato comigo. Essa é a minha apresentação, gente. Muito obrigado.
Nossa, Léo, que bom. Amamos, eu tenho certeza, os professores aí vão com certeza pronunciar, mas eu amei. Parabéns, é isso aí. Muito, muito obrigada mesmo. Ah, que legal.